Eu estava pescando sozinho quando vi aquela coisa emergir das águas escuras. Até hoje não consigo explicar o que era, mas sei que não era deste mundo. As águas do Brasil escondem segredos que a maioria das pessoas nunca imagina. Lagos, rios e açudes que parecem tranquilos durante o dia se transformam em portais para o desconhecido quando a escuridão chega. Os 3 relatos que você vai ouvir agora são de pescadores que viveram experiências que mudaram suas vidas para sempre. Homens simples que enfrentaram horrores que desafiam toda a lógica. Relato 1. A criatura do Rio São Francisco. Meu nome é João e sou pescador há 25 anos. Conheço o Rio São Francisco como a palma da minha mão. Já pesquei em todos os trechos, desde Minas até a Foz. Mas o que aconteceu naquela madrugada de março ainda me faz evitar certas partes do rio. Era uma quinta-feira quando decidi pescar num trecho mais isolado, cerca de 40 quilômetros rio abaixo da cidade. Lugar que eu conhecia bem, águas sempre generosas com peixes grandes. Cheguei lá por volta das 9 da noite, armei minha barraca na margem e preparei os equipamentos. A noite estava perfeita para pescar. Lua nova, céu estrelado, água calma. Lancei as linhas e me acomodei para esperar. Nas primeiras 2 horas consegui pescar alguns dourados pequenos e uma traíra boa. Tudo normal até então. Foi por volta das 11h30 que comecei a notar algo estranho. Peixes mortos começaram a boiar rio abaixo. Não era 1 ou 2, mas dezenas deles. Dourados, surubins, piaus, todos mortos, com os olhos esbugalhados, como se tivessem morrido de susto. No início pensei que podia ser poluição, talvez alguma fábrica rio acima tinha despejado produto químico na água. Mas os peixes não tinham cheiro de veneno, não estavam inchados, pareciam ter morrido de medo mesmo. Recolhi minhas linhas e estava pensando em ir embora quando a água começou a se mover de forma estranha. Ondas grandes se formavam do nada, como se algo gigantesco estivesse se movendo no fundo do rio. Mas a noite continuava sem vento, não havia barcos por perto. Peguei a lanterna e apontei para a água. A correnteza tinha parado completamente. O rio estava parado como um lago. E foi aí que comecei a ouvir os barulhos. Vinham debaixo da água, sons graves, como gemidos ou lamentos. Parecia uma pessoa tentando gritar debaixo d'água, mas o som era muito mais profundo, muito mais alto do que qualquer voz humana poderia ser. Meu coração começou a disparar. Em 25 anos pescando, nunca tinha ouvido nada parecido. Os sons ficavam mais altos, mais próximos. Percebi que algo estava subindo das profundezas. A água começou a borbulhar bem no meio do rio. Uma espuma escura subiu à superfície e o cheiro que veio junto era horrível. Cheiro de podridão, de morte, de algo que estava há muito tempo no fundo. Foi quando vi a primeira parte da criatura. Uma cabeça enorme emergiu da água. Não era de peixe, não era de cobra, era algo que eu nunca tinha visto. Do tamanho de um tambor de 200 litros, coberta por uma pele lisa e escura que brilhava sobre a luz da lua. Mas o que mais me apavorou foram os olhos. Eram vermelhos, grandes como pratos, e me encaravam diretamente. Havia uma inteligência ali, uma maldade que fez meu sangue gelar. A criatura continuou emergindo. O pescoço, se é que posso chamar assim, tinha mais de 2 metros de comprimento, grosso como o tronco de uma árvore adulta. E ela continuava subindo, subindo, como se não tivesse fim. Calculei que a parte visível tinha uns 8 metros de comprimento, mas sentia que havia muito mais submerso. A criatura ficou me encarando por uns 30 segundos que pareceram uma eternidade. Depois emitiu um som que nunca vou esquecer. Era como o mugido de um boi misturado com o assobio de uma cobra gigante. O barulho ecoou por quilômetros, assustando os pássaros que dormiam nas árvores das margens. Não esperei mais nada. Larguei tudo ali, equipamentos, cadeira, até mesmo os peixes que tinha pescado, e corri para a caminhonete. Quando olhei para trás, a criatura tinha sumido, mas a água ainda borbulhava onde ela tinha estado. Dirigi a noite toda até chegar em casa. Não consegui dormir, não consegui comer. Nos dias seguintes, voltei ao local para buscar meus equipamentos, mas foi de dia e levei 2 amigos comigo. Achamos tudo jogado na margem, como se alguém tivesse retirado da água e colocado ali. Procurei outros pescadores da região para contar o que tinha visto.
Foi aí que descobri algo que me deixou ainda mais assombrado. Nos últimos 10 anos, 3 pescadores tinham desaparecido naquele mesmo trecho do rio. Barcos encontrados vazios, equipamentos intactos, mas nenhum sinal dos homens. Dona Maria, uma senhora que mora há 60 anos na beira do rio, me disse que os índios que viviam ali antes chamavam aquele trecho de Casa da Serpente Velha. Segundo ela, os mais antigos da região sabem que tem algo no fundo daquelas águas, algo que estava ali muito antes dos primeiros homens chegarem. Até hoje não voltei para pescar naquela parte do rio, e quando passo de barco por lá durante o dia, acelero e não olho para a água, porque tenho certeza de que aquela coisa ainda está lá embaixo, esperando. Relato 2. Os gritos do açude fantasma. Sou pescador amador. Trabalho numa fábrica em Campina Grande, mas todo fim de semana saio para pescar. É meu hobby, minha forma de relaxar da correria da semana. Sempre gostei de explorar lugares novos, açudes e lagos que pouca gente conhece. Foi um colega de trabalho que me falou do açude dos Paus, no interior da Paraíba. Segundo ele, o lugar tinha peixes enormes e quase ninguém pescava lá. O único problema era que ficava meio isolado, tinha que pegar uma estrada de terra de 15 quilômetros. Resolvi ir num sábado de manhã. A viagem foi tranquila, estrada em bom estado, paisagem bonita. Quando cheguei ao açude, fiquei impressionado com o tamanho. Era enorme, com águas bem azuis e cristalinas. Dava para ver o fundo em vários pontos. Montei meu equipamento numa sombra boa e comecei a pescar. Logo nas primeiras horas já tinha pescado 2 traíras grandes e alguns piaus. O lugar era realmente bom, como meu colega tinha falado. Foi quando parei para almoçar que um senhor que passava de bicicleta parou para conversar. Perguntou se eu não sabia a história daquele açude. Disse que não, que era a primeira vez que vinha ali. O homem me contou que o açude tinha sido construído nos anos 70, mas para fazer a barragem tiveram que alagar uma vila inteira. Segundo ele, 23 pessoas morreram na enchente porque não quiseram sair de suas casas. Disseram que preferiam morrer a abandonar suas terras. Achei a história triste, mas não pensei muito no assunto. O velho foi embora e eu voltei a pescar. Foi no meio da tarde que as coisas começaram a ficar estranhas. Estava pescando numa parte mais funda quando comecei a ouvir ecos estranhos. Era como se alguém estivesse gritando longe, mas o som vinha da água. No início, pensei que fossem pessoas do outro lado do açude, o som carregando pela superfície. Mas, prestando atenção, percebi que os gritos vinham de baixo. Era como se pessoas estivessem gritando debaixo da água, vozes abafadas, desesperadas, chamando por socorro. Peguei minha máscara de mergulho que sempre levo na caixa de equipamentos e resolvi dar uma olhada debaixo da água. O que vi me deixou gelado. No fundo do açude, bem preservadas pela água fria, estavam as ruínas da vila alagada. Casas pequenas, uma igrejinha, até mesmo um cemitério com as cruzes ainda de pé. Tudo coberto por uma camada fina de limo, mas perfeitamente visível. E foi aí que vi as sombras. Figuras escuras se moviam entre as casas submersas. Tinham formato humano, mas pareciam feitas de água escura. Caminhavam pelas ruas alagadas como se ainda estivessem vivas, entrando e saindo das casas. Tirei a cabeça da água assustado. Os gritos ficaram mais altos, mais desesperados. Agora conseguia distinguir palavras. Socorro, ajuda, não queremos sair. O sol estava se pondo e decidi que era hora de ir embora. Comecei a recolher meus equipamentos quando senti o barco se mover. Não havia vento, a água estava calma, mas o barco balançava como se alguém estivesse tentando virá-lo. Olhei para a água e levei o maior susto da minha vida. Dezenas de mãos pálidas tinham emergido da superfície e estavam agarradas nas bordas do meu barco. Mãos de homens, mulheres, até de crianças, todas tentando puxar a embarcação para baixo. Gritei e peguei o remo para tentar afastar as mãos, mas elas eram muitas. Sentia o barco sendo puxado para baixo, a água começando a entrar. As mãos subiam pelas bordas, tentando me agarrar. Foi quando tive uma ideia. Lembrei que meu avô sempre dizia que espíritos de afogados tinham medo de água benta. Não tinha água benta, mas tinha uma garrafinha de água que minha mãe sempre benzia na igreja. Joguei a água toda na superfície do açude gritando uma oração. As mãos sumiram instantaneamente, o barco parou de balançar, mas os gritos continuaram, agora mais altos e mais revoltados.
Era como se dezenas de pessoas estivessem gritando de raiva debaixo da água. Liguei o motor e acelerei direto para a margem. Quando cheguei lá, estava tremendo tanto que mal conseguia tirar o barco da água. Joguei tudo na caminhonete e saí dali o mais rápido possível. No caminho de volta, parei numa cidadezinha para tomar um café e me acalmar. Contei o que tinha acontecido para o dono do bar. O homem não pareceu surpreso. Disse que todo mundo da região sabe que o açude dos Paus é mal assombrado. Segundo ele, vários pescadores já tinham vivido experiências parecidas. Alguns viram vultos caminhando sobre a água, outros ouviram os gritos dos afogados. Tinha até um pescador que disse ter visto uma procissão fantasma, com pessoas carregando velas acesas debaixo da água. O dono do bar me disse algo que nunca esqueci. Os mortos do açude não aceitaram a morte. Eles ainda acham que estão vivos, ainda tentam defender suas casas. Por isso eles querem puxar os vivos para baixo, para que fiquem lá com eles para sempre. Nunca mais voltei ao açude dos Paus. E sempre que alguém me pergunta sobre lugares bons para pescar, eu conto essa história. Porque tem lugares que é melhor deixar em paz. Lugares onde os mortos ainda não entenderam que morreram. Relato 3. O pescador que não era humano. Trabalho como representante comercial e viajo muito pelo interior. Sempre que posso, paro para pescar em algum açude ou pesqueiro pelo caminho. É minha forma de relaxar depois das reuniões cansativas. Estava voltando de uma viagem em Petrolina quando vi a placa de um pesqueiro na beira da estrada. Pesqueiro 3 Irmãos. Peixes garantidos. Eram 4 da tarde de uma sexta-feira e eu não tinha pressa para chegar em casa. Resolvi dar uma olhada. O lugar era simples, mas bem cuidado. Um lago artificial cercado de árvores, algumas mesas espalhadas pela margem, um bar pequeno onde vendiam iscas e bebidas. O dono, seu Antônio, um senhor simpático de uns 60 anos, me recebeu bem e me indicou um bom lugar para pescar. Montei meu equipamento numa sombra boa e comecei a pescar. O movimento era fraco, só eu e mais 2 pescadores do outro lado do lago. A pescaria estava boa. Já tinha pego algumas tilápias grandes quando notei outro pescador chegando. Era um homem alto e magro que se posicionou numa sombra a uns 100 metros de mim. O estranho é que ele não trouxe equipamentos, nem vara, nem caixa, nem cadeira. Simplesmente se agachou na beira da água e ficou lá, parado. No início pensei que ele estava apenas observando, talvez esperando alguém. Mas ele ficou naquela posição por mais de 1 hora, completamente imóvel, olhando fixo para a água. A curiosidade foi mais forte e resolvi me aproximar para puxar conversa. Quando cheguei mais perto, vi que o homem estava pescando, mas de uma forma que nunca tinha visto na vida. Ele enfiava as mãos diretamente na água e ficava parado assim por minutos. De vez em quando levantava as mãos trazendo um peixe vivo, que colocava numa sacola ao lado. Pescava só com as mãos, sem isca, sem anzol, sem nada. Cumprimentei o homem, mas ele não respondeu, nem olhou para mim. Continuou com as mãos na água, completamente concentrado. Achei que talvez ele fosse surdo ou tivesse algum problema, então voltei para minha posição. Mas fiquei observando de longe. E foi aí que comecei a notar detalhes que me deixaram inquieto. A pele do homem era muito pálida, quase transparente. Mesmo estando no sol da tarde, ele não suava. E os peixes pareciam se aproximar dele voluntariamente, como se fossem atraídos por alguma coisa. Quando o sol começou a se pôr, o movimento no pesqueiro diminuiu. Os outros pescadores foram embora e ficamos só eu e aquele homem estranho. Foi quando resolvi me aproximar novamente. Desta vez consegui vê-lo de perto. O que vi me fez o sangue gelar. Os olhos dele eram completamente pretos. Não tinha pupila, não tinha íris. Era tudo preto como carvão. E quando ele tirou as mãos da água, vi que os dedos eram unidos por uma membrana fina, como patas de pato. O homem finalmente me olhou, e quando nossos olhos se encontraram, senti um frio que parecia vir de dentro dos meus ossos. Havia algo profundamente errado ali, algo que não era natural. Tentei disfarçar o medo e perguntei como ele conseguia pescar daquele jeito. Pela primeira vez ele falou, mas a voz era estranha, abafada, como se estivesse falando debaixo da água. Os peixes conhecem os seus. Não entendi o que ele quis dizer, mas o tom da voz me deixou ainda mais assustado. Voltei para minha posição fingindo naturalidade, mas estava apavorado.
Comecei a recolher meus equipamentos, inventando uma desculpa para ir embora. Foi quando aconteceu a coisa mais perturbadora. Olhei para a água onde o homem estava pescando e não vi reflexo nenhum. A superfície do lago refletia as árvores, as nuvens, até mesmo minha imagem quando me debrucei para olhar. Mas onde o homem estava agachado, a água não refletia nada. Era como se ele não existisse. Peguei meus equipamentos rapidamente e fui até o bar pagar a conta. Seu Antônio notou minha pressa e perguntou se estava tudo bem. Hesitei, mas resolvi contar sobre o pescador estranho. A expressão do seu Antônio mudou completamente. Ele ficou pálido e olhou na direção onde o homem estava. Que pescador? Não tem ninguém lá. Olhei para onde o homem estava e não vi nada. O lugar estava vazio, como se nunca tivesse tido ninguém ali. Mas eu tinha certeza do que tinha visto. Tinha conversado com ele, tinha ouvido sua voz. Seu Antônio me puxou para dentro do bar e fechou a porta. Disse que precisava me contar uma coisa. Há 5 anos, um pescador tinha se afogado naquele mesmo lago. O homem estava pescando sozinho à noite quando escorregou e caiu na parte mais funda. Quando acharam o corpo, 3 dias depois, os peixes tinham comido os olhos e parte do rosto. Segundo seu Antônio, desde então, outros pescadores relatavam encontros estranhos. Sempre o mesmo homem alto e pálido, sempre pescando com as mãos, sempre no mesmo local onde o outro tinha se afogado. Mas por que só eu consegui ver ele hoje? Perguntei. Seu Antônio me olhou com uma expressão preocupada. Dizem que só consegue ver quem está destinado a ficar, quem ele escolhe para fazer companhia. Saí dali imediatamente. Na estrada, olhando pelo retrovisor, vi uma figura alta parada na entrada do pesqueiro. Mesmo de longe, mesmo na escuridão, sabia que era ele. E tinha a impressão de que estava me observando a ir embora. Nunca mais voltei ao pesqueiro Três Irmãos. E sempre que passo por aquela estrada, acelero e evito olhar na direção do lago. Porque tenho certeza de que ele ainda está lá, pescando com as mãos, esperando o próximo pescador solitário aparecer. Algumas pessoas me perguntam se acredito que realmente vi um fantasma naquela tarde. Eu sempre respondo a mesma coisa. Não sei o que vi, mas sei que não era humano. E sei que ainda está lá, nas águas escuras daquele pesqueiro, pescando peixes que só os mortos podem ver. Estes 3 relatos mostram que as águas brasileiras escondem mistérios que desafiam nossa compreensão. Criaturas ancestrais, espíritos de afogados e entidades que não conseguimos explicar habitam lagos, rios e açudes por todo o país. Quantos outros segredos ainda estão submersos, esperando o pescador solitário que ouse se aventurar nas águas escuras da madrugada? Talvez seja melhor não sabermos a resposta.